Olá, eu sou Marco Vieira. Olá, eu sou Dígina Torres. E eu sou Tiago Paulino. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio desta semana, vamos abordar o conflito entre gerações. Afinal, qual é a sua? Apesar das diferenças, é possível construir algo legal juntas? E é sobre esse papo que a gente vai falar hoje no podcast Por Trás da Mídia. Eu falei em papo, né? Mas será que papo é cringe? Será que eu tô ultrapassado ou não? O que é que você acha, Dígina? Olha, eu acho que nós três aqui estamos bem ultrapassados, hein? Eu acho Que é isso? Bom, eu sou millennial. Eu sou millennial, tá? Eu sou millennial. Eu sou de 74, mas eu não uso pochete. Eu sou da geração depois de Xuxa pra cá, depois de Pokémon, né? Caverna do Dragão. Eu sou da geração do litrão e que gosta de raça negra, gente. É a minha geração. Porque agora já é cringe, né? Gostar de litrão é um tal de cringe. O que é cringe? Porque essa palavra aí, eu acho que essa definição de cringe é complicado, né? Descobrir o que é isso. Vamos então perguntar a geração mais nova, né? Ao pessoal dos anos 2000, a geração Z, né? A geração Z agora. Então a gente convidou uma pessoa ilustre, principalmente para mim, porque a convidada é minha irmã mais nova, minha caçula, da geração 2000, Mariana Nunes, que é estudante de farmácia do campus de Lagarto, da UFS. Ela vai falar um pouquinho sobre essas novas tendências, né, que a gente está ficando um pouco ultrapassada. Para você que não está em Sergipe, Universidade Federal de Sergipe aqui. Vamos lembrar que a gente está ampliando para todo mundo aí. Mas, por favor. Então, Mariana, você pode explicar para a gente essas novas tendências, esse uso do termo cringe, essa coisa da geração TikTok, né, que você manda muito bem, por sinal, que eu acompanho algumas coisas. Você pode, por favor, explicar para a gente? O termo cringe, como surgiu, dizem assim, se você precisar pesquisar é porque você já é. Então aí eu já me encaixo um pouquinho, porque eu precisei pesquisar. Não por outros motivos, mas também porque eu não mando muito bem no inglês. Mas é mais questão, assim, é um termo usado lá fora para vergonha alheia. O vergonha alheia que a gente já usava, eles só americanizaram, vamos dizer assim. Puxar esse termo. E na sua geração, você acha que é muito comum utilizarem assim, termos mais americanizados? Porque eu acho que até nas nossas gerações a gente sempre teve, né, o uso de alguns termos assim, em outros idiomas, né? E como é que é na geração Z, no pessoal dos anos 2000? Tem o cringe agora que está em alta, mas tem algumas outras coisas assim. Eu ouvi muito a palavra over, por exemplo. Ah, isso aqui está muito over. Como se dissesse assim, tá ultrapassado, né? Ou seja, a gente poderia se enquadrar, né, nos overs, né? Pelos olhos da geração Z. É porque alguns termos, principalmente porque eu não uso muito o Twitter, eu não fico por dentro. Eu vejo mais, assim, quando minha amiga me fala. Ou quando eu tô mexendo no TikTok, aí eu vejo o pessoal falando. Foi assim que eu descobri o que era cringe. E ela falando, eu acho interessante, né? Tiago, ia fazer uma colocação? Eu acho que o desafio maior, talvez aí dessa questão de geração, né, é a gente entender alguns traços comuns na geração, né? Porque, assim, existe um contexto muito amplo, né, em cada geração, né? Assim, teve gerações que viveram a guerra, né? Essa geração está vivenciando agora uma pandemia, por exemplo, né? Outras gerações vivenciaram mais fortemente durante a juventude, né, alguns eventos culturais muito marcantes, né, como Copas, Rock in Rio, tal, entendeu? Agora, em traços gerais, dá pra gente tem meio que desenhar uma geração. Agora, eu acho que o desafio maior é assim, que é muito diverso, né? Por exemplo, uma juventude que está acessando um campus da universidade no interior, outra juventude que cresce numa periferia, sabe? Uma juventude também que cresce em um país, sei lá, do Oriente Médio, né? Então, eu acho que a geração, dá para entender, assim, de uma forma geral, o volume das coisas, mas, né, é mais, assim, para trazer essa discussão um pouquinho também, né? Eu acho interessante, né, que Dígina estava falando há pouco com ela também, sobre os termos, né, que eram usados, né? E aí, se você vai pesquisar para descobrir o que é, eu achei interessante essa colocação da Mariana, né? Você já está cringe, né? Se pesquisou, Mariana, já é cringe, né? Ô, Mariana, eu quero fazer uma pergunta para Mariana. Você já ouviu o termo pão
Ele tá um pão, por exemplo. Você já ouviu isso, não? Já sei o que significa. Então, eu achava isso cringe, não sabia nem que existia essa palavra cringe na época, né? Então, quando eu era gurizinho lá na década de 80, eu ouvia isso do pessoal da década de 70, 60, né? Que já estava na adolescência, e quando queriam se referir a alguém bonito, né? Então, ele tá um pão, ou ele tá um pitel e tal, né? E aí a gente acha estranho, né, também isso. Agora a gente está se colocando também nesse lugar, né? Inclusive, eu queria fazer um adendo importante para o nosso podcast Por Trás da Mídia aí, né? Existe uma incógnita nesse programa, sabe, Mariana? Isso é muito importante dizer, que é qual a idade de Marquinho, sabe? Marco Vieira. A gente não sabe que geração ele pertence. Assim, e vou inclusive, denunciar, né? Fazer essa denúncia aqui, que hoje, né? No dia dessa gravação desse programa, que você vai escutar no ar, mas não, talvez não seja o mesmo dia, o nosso querido Marco Vieira está fazendo aniversário, né? Então, mais um ano na sua geração aí, né? 4.7, viu? Sou de 74. Aí, tá, ele se entregou, né? Sou da década de 70, né? Mas o tema do nosso episódio é justamente por que a gente trouxe ele para discutir aqui, né? Porque a gente está vendo, principalmente no Twitter, né? Felipe Neto, por exemplo, né? Muita gente conhece aí o youtuber Felipe Neto, influencer, né? E muito, né? Milhões e milhões de seguidores nas redes sociais. Ele se sente velho, né? E a galera da geração mais recente chama ele de velho, inclusive. Fizeram até um meme colocando ele com o celular assim, ó. A galera das antigas acessa celular assim, segurando, né? E aí ele diz, é para vocês e tal, e começa aquela provocação de uma geração com a outra, né? E aí eu queria agora fazer uma provocação para a Disney e para Tiago também. É possível a gente conseguir harmonizar essas experiências de vida ao longo de gerações aí, construir algo positivo assim para a sociedade, ou a gente vai ficar só nessa do eu sou melhor, o outro está ultrapassado e tal? Quem fala primeiro? Eu acho que seria maravilhoso se a gente conseguisse cada vez mais unificar, né? Essa coisa a comparação em si já é algo que já diminui, né? Inclusive eu postei algo sobre isso hoje de uma chefe que se chama Lili Almeida, que ela sempre dá, assim, pílulas de informações bem legais. E aí ela fala, né? Não se comparem, gente. A comparação por si você já se diminui quando você se compara, porque você é uma pessoa única, né? Então, cada geração tem traços únicos que elas podem, né? A gente pode sempre aproveitar, por exemplo, as coisas boas que uma geração tem e levar para si, né? Sem precisar ficar nessa eterna guerra, né? Que, na verdade, ficou uma guerra divertida, né? Eu super me diverti com esses vídeos, assim. Fiquei achando o máximo estar ultrapassada, né? A minha mãe, ela costumava falar que eu sempre queria ser mais velha do que o que eu era, né? Pequena, eu sempre dizia assim, quando eu tinha 10 anos, eu dizia que ia fazer 11, né? Então, eu sempre tive essa mania de gostar de ser mais velha. E eu achei o máximo, assim, eu falei, ai, que maravilha, agora eu já posso falar agora já tem uma nova geração além da minha, que legal. Então, assim, talvez se a gente olhar por uma perspectiva mais positiva, no sentido de que toda geração tem algo de interessante a acrescentar à próxima, né? E que essa geração, por exemplo, a geração dela, tem outras gerações, né? E trazendo essa questão da ancestralidade, da gente pensar que a ancestralidade e as gerações antigas são algo que a gente pode honrar, né? E trazer para si, eu acho que a gente pode conviver com muita harmonia, né, entre nós. Eu tenho uma coisa eu tenho um texto, eu lembro desse texto na aula de redação. Estudando faz um tempinho, né? Na minha época de vestibular, assim, tal. Era um texto que se trazia, né, falando, por exemplo, as novas gerações não gostam de estudar, as novas gerações são preguiçosas, tal, né? E aí a professora trouxe para a discussão, só que era um texto lá da antiguidade, lá de Sócrates, entendeu? Parecia um texto atual, né? Então, assim, sempre vai haver uma provocação entre uma geração e outra. E eu acho que, assim, certas provocações são inevitáveis e são até saudáveis, assim, depende do tom também, né? Se é um tom de brincadeira, assim, tal, né? E é uma coisa bacana que dá uma aquecida, assim, também, né? Dá uma esquentada afetiva na história. Mas isso que você falou, Disney, eu acho fundamental, que é o diálogo. Entendeu? A gente precisa urgentemente resgatar essa capacidade de diálogo. E, às vezes, o diálogo surge na brincadeira também, né? Algumas coisas mais, digamos, mais punks de se discutir, né? Como problemas que cada geração enfrenta, né? Elas requerem, inevitavelmente, uma cooperação entre gerações, entendeu? Eu lembro muito daquela imagem do corredor atleta, né?
que passa um bastão para o outro, né? E eles têm que passar um tempo correndo juntos para poder passar um bastão para o outro, né? Então, acho que isso é muito simbólico porque mostra que a gente precisa caminhar juntos também, até porque o ritmo deles nos acelera e nos faz entender mais um pouco esse volume de informação, no qual, de certa forma, nós já nascemos um pouco... A gente nasceu um pouco junto com a internet. A internet surgiu ali na década de 60, ainda muito tímida, né? Depois foi... A gente pegou ali o Mirk, né? Um bate-papo antigo. Mas essa geração Tiago é da época do Orkut. Orkut. Eu disse, a geração Orkut, total. Para quem não sabe que Orkut é a melhor rede social que existiu até hoje. Ai, que saudade. Mas... Fazia tremer a tela. O MSN é nada, o WhatsApp é nada perto do final de MSN. Mariana, como é que você sente aí, assim, botando você na roda de conversa, esse lance do diálogo mesmo entre gerações, né? Você, entre as suas amigas, no seu meio, assim, você acha que é possível esse papo, e aí como é que você vê isso aí também? Como é que suas amigas veem também as outras gerações, né? Assim, eu tava... Logo quando surgiu isso, eu tava conversando com uma amiga minha e eu disse que eu não me encaixava muito, não achava que eu me encaixava muito na geração Z, porque eu tenho uma outra irmã mais velha e a diferença entre a gente é de 6 anos. E como criança, né, normalmente, boca de forno, faz o que eu mando, faço, se não fizer bolinho. Então, o que ela queria escutar, assistir, essas coisas, eu tinha que escutar e assistir sem reclamar. Como bons irmãos, a gente tinha que aceitar de qualquer forma. Mas acabava que eu tive essa influência. Eu tive muita essa influência. Então, muitas das coisas que o pessoal julga cringe, porque do pessoal millennial, essas coisas, eu gosto pela influência que eu tive da minha irmã, esse tipo de coisa. É tanto que eu tava... tem meio que uma teoria de que o pessoal mais de geração Z, essas coisas, é mais a partir de 2005, que é onde dá pra ir mesmo. Sim. Então, mas você assiste Friends, não, né? Assiste a série Friends? Assisto. Pronto. Isso aí ela puxou a irmã. Assisti todinha já umas vezes. Mas eu acho que como você falou, né, Tiago, essa questão do diálogo, como é importante, porque assim, eu fico também relembrando até das nossas conversas, e eu queria até fazer essa provocação a vocês, assim, uma coisa que eu tenho percebido é que as gerações mais antigas, os mais velhos, eles têm um pouco mais de dificuldade de se adaptar a questões mais novas. Então, assim, existe muito aquela relação ainda hierárquica de tipo... eu sou mais velha, eu entendo mais, eu sei mais, eu já passei por isso e eu acho que falta um pouco de diálogo nesse sentido, de compreender que as coisas também são mutáveis, né? A gente tem vivenciado, né, mudanças, tem vivenciado novas experiências, e uma coisa que eu tenho notado nessa geração, sobretudo na geração da minha irmã, né, a gente tem um irmão mais novo ainda do que ela, e que a gente nota, assim, que parece que tem uma maleabilidade na forma de dialogar, né? Então, assim, eu acho que existe uma empatia maior em relação a algumas questões, né? Por exemplo, as questões sobre racismo, sobre sexualidade. Eu acho que é uma geração que ela vem mais propensa ao diálogo do que eu acho que as gerações anteriores às nossas. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas é uma percepção que eu tenho observado. Assim. Eu concordo também. Né? Eu vou pedir licença, pessoal, para tirar a máscara. Né? A gente está com a primeira dose da vacina garantida e estamos numa distância aqui segura também. E aí eu respiro melhor sem ela aqui também para falar, então, com licença, estou tirando aqui agora. E também para vocês verem que eu estou com 4,7, mas com um corpinho de 37. Brincadeira, pessoal, mas eu concordo com o que Dígina falou, né? Geralmente o pessoal das gerações mais antigas, vamos dizer assim, né? Não que vocês, ou que a gente seja velho, mas tem meio que aquele freio de mão puxado na relação com as gerações mais novas, né? Das decisões, né? O próprio ouvir também eu percebo, né? Eu acho que talvez não da minha parte, né? Eu
Eu lembro de Gina falando há pouco sobre a questão de querer, né, ser mais velho na época, né? E quando eu tinha 10, 11 anos, eu andava com a galera que tinha 14, 15 anos, né? Eu ia para festa de 18 anos, eu com 15, com 16, e ficava pé da vida quando o vigia lá da casa de show lá não deixava eu entrar, né? Cheguei a pular o muro umas 2 vezes e era barrado, né? E me puxaram pela orelha para fora, né? Mas eu acho que é interessante esse diálogo, né? Você possibilitar esse diálogo, né? Eu acho que dá a possibilidade dos mais jovens também relatar suas experiências é essencial para que haja essa harmonização, essa construção, né? de um viver mais pacífico. É claro que quando a gente vive realmente, né? E vai levar para o meme, faz a coisa da brincadeira, né, Tiago? A gente, né, lida isso e vai passando e tal, né? Mas isso não pode chegar ao ponto, às vezes, de numa própria residência, no próprio ambiente familiar, né, as pessoas se isolarem porque não concordam com a forma de ver a vida de cada um. Imagina uma família com 5, 6 pessoas e com gerações diferentes, cada um querendo viver no seu mundo porque era melhor aquela época, que as músicas daquela época eram melhor, que as brincadeiras da época era melhor e agora não presta, que o jovem hoje não quer saber de nada, né? Então, se a gente não tiver realmente num consenso, né, e não promover o diálogo, realmente gera conflito. E aí eu queria fazer perguntar para Mariana também, se por acaso alguém já desejou a ela bem assim, escrevendo pelo WhatsApp, Mariana. Mariana, bom FDS para você. E o que é que você interpretou desse FDS? Olha, pra mim, até umas semanas atrás, FDS era fim de semana. Você tá cringe, viu, Mariana? Eu olhei assim, é sério, eu fiquei, por que não procuraram outra? É tão fácil de inventar. Pra mim, FDS fim de semana também, fim de né? semana. Pra mim também, eu acho estranho também o outro, mas pra alguns é aquele bem... Mas, Mariana, se a gente falando assim dessas gerações, Marquinho tocou num ponto importante, essa coisa do diálogo, da gente conviver, né, com outras gerações e o quanto que isso às vezes é conflituoso. Você, né, que é a mais nova aqui entre nós, o que você aconselharia, né, às outras gerações, por exemplo? O que você acha que as outras gerações, para conviver melhor com a geração Z, o que deveriam fazer, né? Que tipo de conselho você daria para essas pessoas mais velhas que ainda têm essa dificuldade, né, em lidar com essas novas mudanças, né? Hoje teve uma discussão muito ferrenha num grupo que eu faço parte sobre essa questão da linguagem neutra, né? Do gênero e tal, que é uma coisa bastante real. Então, assim, o que você diria para essas pessoas, para essas gerações? Que tipo de conselho você daria, né, para esse pessoal mais velho? Eu acho que antes de julgar, principalmente, tem que tentar procurar entender mais sobre o assunto, pesquisar mais. Eu mesma sempre faço isso, sempre fiz isso. Que até quando eu falo alguma besteira, eu olho para ver se eu não falei e ou eu pergunto a alguém que entenda bem mais o assunto, ou eu mesma vou e pesquiso. Eu tento entender, abrir minha mente sobre. Eu acho que a questão principal do diálogo é isso, é você tentar se manter de mente aberta, tentar entender o lado do outro. Tentar se abrir para as coisas novas. Porque senão vai continuar igual, vai sempre ser a geração do nosso pai, naquela época tudo prestava, mas para a geração do nosso avô, do nosso pai, era tipo a minha. Sim. Sempre vai acabar ocorrendo isso. Essa coisa sempre seguindo essa coisa da comparação, né? Eu percebo que você não sabe o que é sofrer, na nossa época que a gente, né? Vocês não sabem, vocês não tiveram aula, por isso que o mundo tá assim, vocês não tiveram aula de moral e cívica, eu já ouvi isso, uma pessoa mais velha da família. OSPB, minha gente, imagina. Organização Social e Política do Brasil, eu tive essa aula, Tiago provavelmente também teve, né? Eu não tive, mas assim, eu já escutei isso, né, de uma pessoa mais velha. Você questiona demais porque você não teve aula de moral e cívica, né? E aula de moral e cívica faz parte. Eu acho que aí, Tiago, entra naquela coisa que Dina falou, da questão dos nossos antepassados, né? O que a gente recebe deles e aí vai nos formando, né? Quando a gente bebe de uma boa fonte, como a gente conversou semana passada, a gente não tem esse viés, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é interessante porque, assim, todos nós temos uma matriz cultural que a gente vem, né? A gente tem, assim... nossos pais nos criaram de uma forma,
né? Nós vivemos em um bairro, vivemos em uma cidade também, nós pertencemos a um lugar, né? E existe, além disso, além dessa ancestralidade familiar, né, digamos assim, que é passada de geração a geração, né, que a gente vai passando, herdando coisas boas e coisas não tão boas também, tem uma herança também mais ampla, né? Uma herança que a gente está ligado aí, às vezes, a alguns traços mais profundos, né? Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, por exemplo, essa disciplina de moral e cívica, né, o SPB, ela foi criada na época do regime militar com o intuito, né, de criar um padrão ético, assim, moral, né? Estabelecer um padrão ético, né? E, na verdade, assim, essa questão ética a gente aprende na relação do dia a dia humana, né? No respeito e entendendo os limites, às vezes apanhando um pouquinho também nas nossas relações, né? Tentando não fazer com que nossas dores falem mais alto. Mas uma coisa que eu acho interessante que a Mariana colocou, assim, dessa coisa da escuta, né? Da gente ter essa capacidade de escutar o outro, de parar um pouquinho. Porque eu acho que é um desafio que a gente tem, e talvez eles tenham mais ainda, e talvez por nascer um pouco mais na frente, já um pouco familiarizado com esse volume de informação, talvez eles possam ter uma capacidade de surfar melhor do que as outras nesse volume grande de informação, né? Porque o que acontece às vezes é muito ruído, é muita coisa, então eles já vão fazendo o foco e a seleção própria deles, né? E a gente também vai fazendo a nossa. O que eu acho às vezes é o seguinte, que assim, o diálogo ele requer um exercício contínuo, sabe? E um esforço contínuo também. Porque o que acontece muitas vezes eu me fecho no meu mundo, me fecho no meu quarto, e aí que está a cilada, velho. Assim, os algoritmos, os Netflix da vida, os Facebook, eles foram feitos para você assistir continuamente. Quanto mais tempo e mais audiência tiver, mais interessante. Então, isso, de certa forma, a gente tem que também... na minha época, assim, na minha época é massa, né? Se fala na minha época... Não, assim, mas na minha se fala muito, assim, de cortar. Não, vamos cortar o digital. Cara, tira o celular desse menino e tal, sei lá, né? Mas eu acho que o pulo do gato, assim... o pulo do gato é expressão massa também. O pulo do gato, cringe total, eu acredito que seja justamente educar isso, pô. Entendeu? A gente se educar digitalmente. Então, tentar... por exemplo, eu gosto de assistir série e tal, mas... será que eu vou ter que maratonar para no outro dia estar sem sono e tal, entendeu? Né? E que tipo de série está me alimentando ali? Né? Porque alimenta a mente, pô. Você está ali o tempo todo... Né? E se tem uma coisa que, assim, que é normal, que é comum, universal em todas as gerações de juventude, é a conquista da independência. Né? Em alguns países, algumas pessoas aos 14 anos querem sair de casa já. Né? E em algumas camadas de classe social, a busca da independência já começa cedo. Né? A criança já vai trabalhar ali e tal. Né? Outros já têm um privilégio um pouco de fazer o curso da universidade e tal, né? Então, eu acho que assim, essa busca da independência é algo que marca muito a geração, qualquer geração, né? E que o que a gente lê um pouquinho para preparar um pouco essa pauta, a gente percebe muito nessa geração é a questão do propósito, entendeu? Pelo menos assim, não, eu vou fazer aquilo que eu gosto, que eu amo, entendeu? Tem que ter um sentido nisso, né? Eu acho isso massa. Porque durante muito tempo era muito essa coisa de ganhar grana, sobreviver, assim, ganhar grana, trabalhar para ganhar, sabe? Passar em concurso. A nossa geração, acho que a gente passou muito por isso, assim, ouvindo dos nossos... Casar com um bom partido. Casar com um bom partido, né? Pensar na vida a partir de uma estabilidade de um emprego, né? Então, você tocou num ponto maravilhoso, Tiago, que é a questão, mais uma vez, a questão do diálogo, né? Tipo, você falou dessa questão da imposição, né, Marquinho? De, assim, das gerações que a gente tem, que impõem a gente, né? Tipo, os nossos pais, às vezes, vão castigar. E, às vezes, é tão difícil você ter esse diálogo, assim, abertamente, de falar, olha, esse tipo de educação e de sentido que eu estou, né, vivenciando agora e que eu quero passar para o meu filho, enfim, filhos, filhas... em próximas gerações, não significa dizer que vocês só erraram, né? Significa dizer que eu estou fazendo um filtro, né, daquilo que eu acho que pode servir, né, e daquilo que eu acho que a gente pode melhorar, né? Então, assim, essa coisa de que a gente tem
da nossa bagagem, da nossa ancestralidade, de honrar a nossa ancestralidade e os nossos antepassados é muito importante e é primordial para a gente se conhecer? Sim. Mas também é muito importante e primordial a gente honrar o começo da vida, né? E o começo da vida é justamente você também ser mais maleável, né? Como a água, né? Então, a água, ela cabe... Porque é um processo de se descobrir, né? Exatamente. E a gente que é de uma geração mais antiga não pode querer que eles já tenham se descoberto em 15, 20 anos, né? Entender que, assim, que o que a gente deseja para o outro pode não ser o que ele deseja, né? Então, a gente deseja para si, a gente tem uma perspectiva de vida, né? Uma perspectiva de realidade que já não é mais, que é a sua, mas não é a do outro, né? Então, isso que você falou é muito importante, né, Tiago? Eu vejo isso muito na geração dos meus irmãos. Isso que eu queria perguntar, Mariana. Do propósito, né? Qual o seu propósito, Mariana? Olha a pressão agora. Meus propósitos, meus sonhos é meio complicado, porque... Pressão. Pô, é uma coisa assim que eu não penso muito. É muito eu quero, vou e faço. Legal. Porque assim, eu passei o ensino médio inteiro achando que eu queria fazer um curso. Achava. Teve até uma época que eu me iludi com medicina. Hoje eu faço farmácia. E eu descobri que eu não dou para medicina de jeito nenhum. Não dou, porque na minha faculdade ela tem uma disciplina que a gente acaba meio que transitando entre todos os cursos. Então, uma coisa simples que é tipo quando a gente senta no consultório, que o médico começa a fazer certo tipo de perguntas, eu não sei lidar para fazer isso. Então, eu paro e penso, eu fazendo isso não ia dar certo. Porque tem todo um protocolo para você seguir. Você não pode ser muito sugestivo, você não pode falar meio que dando bronca no paciente, não sei o quê. E aí, quando me botaram para ensinar isso, eu literalmente caguei tudo ali. Fiz o que eu podia fazer de errado, eu fiz. Ainda bem que essa expressão não é aí eu acabei descobrindo que eu não me dou. E eu estava ainda tentando descobrir se eu realmente queria farmácia. Eu vim descobrir agora, quando eu entrei para o 2º ano do curso. Porque aí é quando eu comecei a pegar mesmo tudo. E eu estou ainda descobrindo áreas do curso para ver o que é que eu quero mesmo. Vocês acham assim, Mariana, você também, você acha que a gente sofre pressão, assim, por exemplo, vocês sofreram também essa pressão? Você acha que a sua geração também sofre ainda um pouco essa pressão, Mariana, de tipo assim, porque eu acho a gente tão quando a gente tá com 17, 18 anos, sinceramente, eu me lembro dessa época. Eu acho que a gente é tão jovem para decidir uma coisa tão importante como assim. E assim, não só decidir uma coisa tão importante, como as pessoas cravam aquilo como se você não pudesse mudar. Por exemplo, eu escolhi um curso aqui, e aí se você decidir que aquele curso não é o curso ideal para você, é como se fosse o fim da sua vida, assim. E 18 anos, gente, você tá começando tudo, né? A gente escolhe jornalismo, que o pessoal só vê a gente na TV. Vai aparecer no jornal quando? E o jornalismo é um universo, né? Assim, como a gente está vendo aqui, a gente está fazendo um podcast, então o jornalismo ele tem infinitas possibilidades. Como eu acredito que farmácia também tenha, né, Mariana? Com certeza. Eu mesma, assim, eu acho que os primeiros meses eu descobri áreas que eu nem imaginava. Para mim era manipulação e balcão. Falando bem por cima. A descobrir vigilância sanitária, perícia. Eu posso até ter consultório. Eu também não sabia disso. Que a gente, para você ver essa troca de gerações também. Eu queria falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história, Mariana, na fase dos 17, 18 anos aí que Digna falou, né? Eu acho interessante, né? Porque assim, eu sou de uma família bem humilde e meu pai, ele não, pra você ter ideia, na minha época de 10 anos, não tinha energia elétrica na minha casa, né? Isso em 84. Né? Então eu estudava com candeeiro, com luz de vela, né? E meu pai dizia assim, não estude à noite para não forçar a visão. Eu lembro que uma vez, eu já contei isso algumas vezes, mas eu acho que é interessante, né? Que naquela época era o rádio, né? Era o rádio a pilhas, que era a nossa fonte de informação. E eu cheguei da escola para poder fazer um trabalho escolar e não tinha internet, não tinha telefone, né? Nada disso, né? E aí ele disse, vamos ouvir a Voz do Brasil, para poder você, né, aprender lá e aí escrever quem são os ministros, o que é que está acontecendo no país e tudo mais e tal, né?
Mas só que eu ficava naquela coisa, eu preciso estudar para trabalhar, para poder ajudar a família em casa também, Pra quem não né? sabe, pessoal, a Voz do Brasil é um programa de rádio, viu? Tradicional, né? Bom. A nova geração nem todos sabem. Até mesmo porque já mudou até do horário, né? Antes era às 19 horas, obrigatoriamente. Agora não, tocam a hora que quer também lá, né? Já virou cringe também a Voz do Brasil. Não se escuta mais rádio, agora é só podcast. É só podcast, venha pra nós então. Só lembrei do ET agora, né? Chama nós. Então, assim, era educação, mas também o foco no trabalho, qualquer tipo de trabalho. Então, eu vendi goiaba, geladinho, abacate na feira, ajudava minha irmã a vender pastel no campo de futebol lá no Acheitão, no Bugio. Mas, assim, trabalho para mim era aquele da carteira assinada, que eu chegava lá, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, com carteira assinada como empacotador, numa rede de supermercados, né? E lá naquele universo, eu ainda ansiava estar mais à frente com pessoas, sabe, mais velhas. Então, a minha primeira namorada tinha 10 anos mais velho que eu, pra vocês terem ideia. Né? Então, eu estava à frente dos meus 14, 15 anos por aí, né? Mas é interessante realmente essa questão do propósito, né? A gente não sabe, de fato, enquanto a gente não caminhar, a gente não sabe qual é o nosso propósito, né? Então, para mim, que tenho filhos, né, em gerações aí na década de 90, década de 2000, né, eu aprendi com eles, né? E confesso a vocês que eu cheguei a pegar a senha do Orkut deles para aquela coisa do pai super protetor, no momento do Orkut chegando, eles com 11, 12 anos, peraí, o Orkut já, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí vi algo que eu não gostei, e aí vai ficar sem Orkut por uma semana aí, até poder se organizar e descobrir, né, qual é o propósito deles também, né? Assim, isso não significa que você errou como pai. Isso significa que naquela época a sua forma de educar e a sua forma de ver, a maneira que você tinha para proteger o seu filho era aquela, né? Isso é uma coisa que eu converso muito, assim, às vezes com a minha mãe, até com meu pai também, assim, as formas de educação, né? Que não significa... No final das contas, agora sim, né, gente? Eu tô falando dessa forma, eu tô falando de violência, né? Diferente, né? Então, mas não significa dizer que você, enquanto pai, estava querendo o mal do seu filho, mas era uma outra perspectiva. E isso a gente vai mudando, né? Ser pai agora é mamãe, né? Mamãe de primeira viagem. Tentativa e acerto, né? Assim, você, claro que você quer errar o menos possível, né? Inevitavelmente você vai, às vezes, entrar no limite, inevitavelmente, às vezes, você vai repetir os erros dos seus pais. Mas uma coisa que eu acho bacana nesse papo sobre geração é a gente entender isso. Assim, primeiro que existem desafios próprios a cada geração, né? E diálogo não só é possível, como é necessário, né? E tem outro ponto também que eu acho importante, Marquinhos, nessa tua fala, se você falando, eu viajando junto no tempo contigo aí mesmo, sem ter vivenciado isso, sabe? Independente de qualquer idade que seja, é muito importante a gente estar atento, sabe? Estar acordado para o nosso lado, para o nosso entorno, sabe? Para a nossa realidade, para o mundo da vida, sabe? Então, às vezes a gente fica muito preso a séries de fora, outros universos, né? Depende da pessoa, mas entender o que se passa no meu bairro, na minha, sabe? No meu entorno ali, na necessidade daquelas pessoas que estão ainda... na batalha, às vezes, maior que a minha, né? Então, quanto mais rico for essa vivência, mais rico vai ser a possibilidade de diálogo, de empatia também. E começando de casa também, né? Como é que você pensa sobre isso, né, Mariana? Porque eu já sou de uma geração que também usa bastante o celular, principalmente a gente, né, que trabalha com jornalismo, então a gente vive, né, no WhatsApp, isso resolve muita coisa. Mas a sua geração, né, do nosso irmão mais novo, né, de Eliezer e tal, que é uma geração mais jovem, que fica muito, né, usa muitos aparelhos eletrônicos. O que vocês pensam em relação a isso que o Tiago acabou de falar, assim? Vocês acham que é importante manter esse diálogo, né? Porque, às vezes, a gente, quando é adolescente, a gente acha que é muito chato, né, ouvir os mais velhos, assim, que conversa chata, que coisa chata. Mas eu queria que você desse a sua opinião sobre isso, assim, né? Se para você é fácil ou não estabelecer o diálogo com pessoas mais velhas ou que pensam diferente. E que, se não é fácil, o que você acha que poderia tornar mais fácil esse diálogo e essa vivência um pouco longe dos eletrônicos, por exemplo? Não,
Pra mim, hoje é mais fácil. Pra mim, já teve uma época que não foi. Hoje é bem mais fácil, porque, assim, eu acho que quando eu saí do ensino médio, que eu entrei pra faculdade, que eu comecei a ter convivência com pessoas de várias idades, principalmente pessoas mais velhas. Inclusive, eu tinha um colega que era o quê? 28 anos. Eu entrei com 18, 10 anos de diferença. E, assim, quando eu comecei a ter isso, eu comecei a ver como era mais fácil para mim, para eu dialogar e tudo. Principalmente porque algumas matérias exigiam esse diálogo com outras pessoas, e principalmente mais velhas. Eu tenho uma mesmo que é só para tratar de saúde do idoso. Uhum. Então, é aquele negócio bem paciência. Mas, por nossa família, você conhece aqui, né? Esse tipo de diálogo é meio difícil. É meio difícil aqui. Chega às vezes até rolar gritaria. Meio complicado. É meio complicado explicar as coisas para algumas pessoas. Sim, É porque é tudo questão de quem quer ouvir. Se você está disposto a ouvir. É isso que eu ia falar, Marina. Acho que você tocou esse ponto aí, é fantástico, assim, porque uma coisa importante no diálogo é a abertura dos dois lados, assim. E a afinidade não tem idade. Por exemplo, às vezes eu junto a garotada lá do condomínio, os amiguinhos do Heitor, começam a falar sobre mangá, sabe? Os mangás que eles gostam, né? Os personagens que eles falam, né? E aí eu começo a entrar na roda dos guritos de 8 anos, de 6 anos, né? E assim, por exemplo, às vezes você se dispor, né? A entender um pouquinho mais, por exemplo, o que é um TikTok, como é que funciona, entendeu? Os conteúdos, né? Você se dispor também a... Tiago, eu vou te interromper para poder falar aquilo que eu falei com você semana passada, né? Que alguém comentou alguma coisa lá na internet lá sobre o que é que você faz? Ah, eu sou influencer. E o que é que ela faz, influencer? Ela faz dancinha no TikTok. O TikTok, o Reels, né? Também tem, né? Reels também, né? Então, são ferramentas de comunicação que a gente ainda não se adaptou com elas, mas essa galera mais nova sendo. Mas, por favor, Tiago. Eu estava hoje na House, eu fui digitalizar um documento lá e tava rolando um som rock and roll massa, assim, bem... Eu disse, rapaz, eu perguntei, isso é Charlie Brown Jr.? O cara olhou assim, com aquela cara... né? Eu que Charlie Brown não é tanto assim, do meu universo musical, não é tão antigo assim, né? Aí ele, não, isso é... Como é que ele falou? Eu acho que é Xamã o nome do cara. Xamã, tal, né? E aí, assim, pô, eu falei, muito bom o som dele e tal. Disse, cara, é bom. Aí a gente começou a trocar ideia ali sobre música, entendeu? Né? E, assim, quando eu abro o leque para conhecer, né? Para escutar, entendeu? É porque é curioso, pô. E é muito gostoso também você se abrir a isso, né? Porque, às vezes, é um pouquinho... Sabe o que eu percebo, sabe? Esse ranço. De qualquer geração, e dos mais velhos também um pouquinho, é uma forma de se autoafirmar, sabe? De, sabe, eu mexo aqui, não, eu sou melhor, isso aqui, ó, pô, meu irmão, música melhor, é o punk rock, não. É que, ó, você vê isso em gostos musicais, você vê isso em tendências políticas, por exemplo, o que impede o diálogo político às vezes? Não, eu sou mais esquerda do que você. Não, isso aqui é esquerda raiz. Esquerda verdadeira se tiver barba. Não teve barba na esquerda, não. Então, assim, isso, assim, até certo ponto, essa autoafirmação, tá certo, entende, mas você não pode impedir o diálogo, pô, assim, e tem coisa mais rica do que o diálogo humano, sabe? O Rubem Alves fala muito da arte da escutatória, pô. Né? Ele diz que tem tanto curso de oratória, deviam fazer um curso de escutatória também. Eu ouvi isso no curso de antropologia na época do doutorado, né? Sobre o lugar da escuta, né? Que a gente fala muito do lugar de fala, mas a gente esquece do lugar de escuta, né? Porque imagina se você só fala e você não para escutar, né? Eu acho que você tocou num ponto interessante, Tiago, e que acho que Mariana entende bem também disso que ela falou, né? A pessoa está disposta a ouvir, né? Você está disposto a ouvir e a falar também de uma maneira, né, que não seja em tom de superioridade, né, falar de uma forma muito horizontal, né, porque existe isso também, né, quando você verticaliza o debate, quando você verticaliza e se coloca numa hierarquia, assim, numa hierarquia suprema, né, daquela coisa, não, eu sou mais velha, eu entendo mais sobre isso, eu sou melhor que isso, meu gosto musical é melhor do que eu sei. Então, quando você parte para esse lado, eu acho que quem está ouvindo
já vai receber com ranço, entendeu? Já recua, porque assim, você já fica assim, pô, a pessoa já tá dizendo que é melhor do que eu, então o que eu vou fazer nesse diálogo, né? Assim, O cara só ouve Devinho Novaes, só gosta de Arrocha, não ouve Chico, Gilberto Gil e tal. então assim, o que você vai, como é que você constrói um diálogo dessa forma, entendeu? Se a pessoa já não tá, já se coloca assim, né? Eu tento muito conversar sobre isso, né, com os meus familiares mais velhos, e tentar chegar né, nesse acordo, assim, né? Uma coisa que foi muito latente são as questões religiosas, das questões políticas. Então, assim, você, como Mariana falou, né, que eu acho muito legal dessa geração dos 2000, essa coisa do abrir a mente, né? Então, abrir a mente e da questão do... Eu acho isso fantástico. Ela falou, eu estou lembrando das coisas que ela disse. Puxar sardinha, né, para a família. Mas ela falou um ponto interessante também, que foi do você mesmo pesquisar. Porque, às vezes, a gente cai no ostracismo e faz bem assim, mas eu não sabia como justificativa para tudo, né? Você não sabia, mas a internet está aí, né? Você pode, por si só, pesquisar e procurar. Né? Então, assim, não necessariamente você precisa que sempre outra pessoa pegue na sua mãozinha e lhe ensine. Né? Então, esse foi um ponto que eu achei muito interessante. Você falando, né? Minha família é numerosa, né? Eu tenho 5 filhos e aprendo com eles aprendem comigo também, né? E aí, eu conversando com o Iago, que é o nosso cinegrafista aqui hoje, né? Ele adora anime, né? E aí eu chamava desenho, né? E eu adoro gibi, HQ, Marvel, essas coisas todas, mas nunca me ligava que o nome era anime, né? E ele, não, eu disse, rapaz, você tá assistindo desenho aí, 1h da manhã, rapaz, ó o Enem e tal, fui dar aquele puxão de orelha, não é desenho, é anime. Aí disse, eita caramba, e agora? Aí segurei, fui pesquisar sobre anime, acabamos fazendo um podcast, né, um episódio sobre a questão da cultura geek também, então, mas a gente aprende toda hora, né? Pessoal, a gente tá chegando nos nossos minutos finais, né, nosso tempinho aqui no nosso tema principal do podcast hoje, e aí eu queria passar para Tiago, para Mariana, nossa convidada, para Dígina também, para poder a gente encerrar. Você que vai ainda nos acompanhar pelas plataformas de áudio, ainda teremos lá nas plataformas de áudio, Spotify, né, o Google Podcast, Anchor e outros também lá. Teremos ainda o fato e o fake da semana também, que é os nossos comentários sobre política, sobre notícias que rolam durante a semana e que a gente faz aquela... né, pincelada, né, e aborda com o nosso olhar, vamos dizer assim, do podcast Por Trás da Mídia. Então, queria começar primeiro por Mariana. Mariana, queria falar mais alguma coisinha antes da gente encerrar o nosso podcast? Gostou do nosso papo? Tem mais alguma coisa que a gente possa, você passar pra gente aprender contigo hoje? Aprender para mim é muito complicado, tentar ensinar alguém alguma coisa nova, porque depende sempre do que a pessoa está disposta a tentar conversar comigo, e se eu entendo. É sempre isso. Porque quando eu digo tá disposto a ouvir, é tanto que hoje em dia eu me afastei de muita gente que eu tinha muito contato, porque eu sabia que era um tipo de gente que não é muito disposto a ouvir. Eu, às vezes, não sou. E é uma parte muito importante, você saber reconhecer onde você peca. Eu creio que só isso. Eu adorei conversar com vocês. Eu estava nervosa, né? Mas me senti bem confortável. Que bom. Inclusive, eu brinco direto, dizendo que assim, eu sou uma blogueira em potencial. Volte sempre. Muito obrigado, viu, pela sua participação no nosso podcast. Um abraço. Tiago? Só, assim, eu acho que um recado final aí importante para qualquer geração, sabe? É a gente se auto-perceber, se autoconhecer mais, né? Porque muitas vezes a gente... eu lembrei disso quando a Mariana colocou agora aí, né? Da gente saber onde que nossos calos apertam, né? Assim, a gente tem sempre alguns temas que despertam alguns gatilhos na gente, né, emocionais, né? Então a gente... saber trabalhar isso, né? E saber conversar nesses pontos também. E tentar... quando possível, sair da nossa bolha, sabe? Sair da nossa caixinha. Né? Porque, às vezes, assim, as pessoas pensam diferente, mas é uma boa oportunidade de a gente aprender, de tentar... Né? Agora, nem sempre a gente, claro, tá bem para isso, né? Você tem que, assim, às vezes... Né? E eu acho que a internet, ela tem essa possibilidade também. Como você não tá no face a face, você não sente aquela energia do momento, né? Então, você tem que escrever com muita cautela ali, tentar ser bem claro, sabe? Né? E eu acho que é um exercício que a gente tem que sempre praticar.
né? E sempre voltar para esse lugar da humildade mesmo, né? Da gente ter uma postura de humildade, de aprendizagem, né? Eu acho que isso é um bom antídoto para não cair nas ciladas tão recorrentes aí, né? E vai vir agora ano eleitoral, então vão se aflorar ânimos também, então acho que é um momento de exercitar isso mais ainda, né? Dígina? Primeiro eu quero dizer que eu tô muito feliz em estar de volta Pois ativa. é, bem-vinda. Dígina, pessoal, ela tirou um tempinho para cuidar do bebê, né? Ela teve neném, então tá passando, né? Toda aquela parte, né? Então enfrentou aí uma gestação, depois veio o bebê, teve puerpério e uma demora para vacinação, né? Que aconteceu só semana passada, né? Aracaju atrasou, né? Infelizmente, a vacinação das gestantes e das puérperes também, né? Mas, enfim, tá de volta, bem-vinda, né? Que era pra ter dado o bem-vindo no início, mas vale agora no final também, por favor. Suas considerações. Obrigada. Eu acho que cada vez mais é importante a gente discutir esse tipo de tema, né? Do choque de gerações, de como que a gente pode, né, melhorar essas convivências. Mas eu vou continuar batendo nessa tecla do quanto que as ciências humanas e as ciências sociais, elas merecem um olhar tão meticuloso e especial como as ciências exatas, como as ciências da saúde biológicas, porque a gente conviver em sociedade é muito complexo. Os hábitos, os costumes, então assim, as culturas, elas modificam realidades, elas mudam vidas, a educação transforma. Então, eu acho que esse é um tema que a gente tem muito pano para manga ainda para falar, e que é muito importante que a gente conseguiu estabelecer esse diálogo, né? Gerações diferentes, vendo que o ponto-chave, no final das contas, era o diálogo. Para você que gostou, tem acompanhado a produção do nosso podcast, o Por Trás da Mídia, né? Essa foi a edição 51, mas a gente precisa daquela colaboração, do apoio de vocês, né? Então o nosso Pix é o 02 691 767 0001 30, vai estar aqui na tela também para vocês, logo abaixo aí, para que vocês possam fazer a contribuição de vocês. E também tem a nossa campanha de financiamento coletivo, que lá na plataforma do Catarse. Então é só botar lá podcast Por Trás da Mídia que vai aparecer. Algumas pessoas já estão assinando, então por favor, deem essa força para que a gente continue produzindo um jornalismo independente, dinâmico e de qualidade. Muito obrigado. Essa foi mais uma edição do nosso podcast Por Trás da Mídia e a gente espera você na próxima semana. Tchau, tchau.